Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a todos que estão aqui nessa noite. Deus abençoe também os nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. Vamos para mais um estudo aqui do livro do profeta Daniel, né? E o tema de hoje, o tema de número 8, né? Já estamos no estudo de número 8, está passando rápido. O tema de hoje, 4 animais estranhos, né? Então, nós estaremos estudando hoje temas do capítulo 7. Vale ressaltar que hoje nós estaremos estudando uma parte do capítulo 7 e no próximo estudo nós continuaremos com a segunda parte do capítulo 7, ok? Então, o capítulo 7 vai ser dividido em duas partes. É interessante que nós, né, estamos aí ao longo desses domingos, estudando a palavra de Deus, buscando entender aqui o livro desse profeta, um profeta extraordinário, inspirado por Deus, e que é um livro que nos traz mensagens muito importantes que chegam até os nossos dias. Eu gostaria de convidar todos para nós, antes de partirmos aqui para a leitura da palavra de Deus, para nós fazermos, como de costume, uma oração antes de nós iniciarmos aqui o estudo. Então, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, meu Deus, por mais uma vez termos o privilégio de abrirmos a Tua palavra para podermos estudá-la. Que o Teu Santo Espírito, da mesma forma que inspirou os Teus servos a escrever este livro tão maravilhoso, que também esse mesmo Espírito nos conduza para que nós possamos compreender a Tua palavra nessa noite. Abençoe a todos que estão aqui na Tua casa nessa noite, a todos que nos acompanham também em seus lares, onde quer que estejam, que o Senhor esteja com eles também, em nome de Jesus. Amém. Como dizia, ou como diz ainda, né, não morreu, um amigo meu, um pastor, já aposentado, jubilado, pastor Edson, é Bíblia na mão, caneta e papel na outra, né? Então, Bíblia na mão, caneta e papel para as anotações, e nós iremos partir agora para o estudo de número 8. 4 animais estranhos. Muito bem, então, nós vimos aí, ao longo desses domingos, ao estudarmos do capítulo 1 até o capítulo 6, nós já estudamos a parte histórica, né? A chamada parte histórica do livro do profeta Daniel. Os irmãos lembram que eu falei que o livro é dividido em duas seções, a parte histórica e a parte profética. E hoje nós estaremos iniciando aí, né, no capítulo 7, a parte profética. Vale ressaltar que o livro de Daniel, na seção histórica, nós temos a seção histórica contém uma profecia, que é a do capítulo 2, e na seção profética nós vamos ter uma história, né? Eu já falei isso aqui no domingo passado, só para os irmãos gravar mesmo. Muito bem, então na seção histórica, o que é que nós estudamos ali? No tema de número 1, nós vimos ali, capítulo 1 no caso, nós vimos ali a história do cativeiro, né? Quando Nabucodonosor invade a Babilônia, Jerusalém, leva, né, os cativos ali para a Babilônia, junto com esses cativos, né, Daniel e seus 3 amigos. Aí no capítulo 2 nós temos o sonho da estátua, né, que o rei Nabucodonosor teve, aquela estátua com 4 metais diferentes. Capítulo 3 nós temos ali a fornalha de fogo ardente, onde Deus livra, né, os amigos de Daniel, né, algo extraordinário acontece ali, Deus protege os seus servos. Capítulo 4, nós temos ali a loucura do rei Nabucodonosor, né? Quando o rei ele fica louco ali por um período de 7 anos, mas depois ele reconhece
o Deus dos céus como o Deus criador dos céus e da terra, ele o aceita como seu Deus, né? Aí nós temos o capítulo 5, que nós estudamos, que falou sobre a queda de Babilônia, momento em que os medo-persas invadem e a Babilônia é derrotada pelo Império Medo-Persa. E no domingo passado nós estudamos o capítulo 6, que falou ali sobre Daniel na cova dos leões, né? Então essa aí é a sessão histórica. E na sessão profética nós temos aí os capítulos 7 até o capítulo 12, tá? Nessa sessão profética. Então, veremos muitos símbolos, alguns animais, né? Nós iremos aqui entender qual o significado desses símbolos através da palavra de Deus, também com auxílio da história, né? E é interessante que no capítulo 7 nós temos aí a segunda visão do livro do profeta Daniel. Por quê? Porque a primeira visão, ou o primeiro sonho, acontece ali no capítulo 2, o sonho que Nabucodonosor teve, né? E aqui no capítulo 7, agora nós temos essa segunda visão. Capítulo 7, então, abra sua Bíblia, vamos ler o verso 1. Capítulo 7, o verso 1, diz o seguinte: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma ou o resumo de todas as coisas. Muito bem. Então, o capítulo 7, verso 1, começa dizendo que Daniel ele teve um sonho, ou seja, ele teve uma visão, Deus deu uma visão para ele. Só que essa visão, o profeta Daniel deixa um detalhe interessante, que aquela visão acontece no primeiro ano do reinado de quem? De Belsazar. Opa, então, peraí. Primeiro ponto que nós precisamos entender. O livro de Daniel, como até a própria Bíblia, ela não foi escrita em ordem cronológica, certo? Os capítulos não foram escritos em ordem cronológica. Por quê? Porque no domingo passado nós estudamos sobre Daniel na cova dos leões, e isso aconteceu diante de qual rei? Daniel ser jogado na cova dos leões? Do rei Dario. Rei Dario era rei de quem? De qual reino? Era dos Medo-Persas, certo? Então, essa visão que Daniel tem aqui foi na época que a Babilônia ainda, vamos usar essa palavra, era uma potência, né? Vamos dizer assim, era a potência mundial da época, né? Ainda estava no auge. E aqui o detalhe é o seguinte, é que foi no primeiro ano do rei Belsazar. Lembram quem era o rei Belsazar? O rei Belsazar era neto de quem? De Nabucodonosor, certo? O rei Belsazar era filho de Nabonido. Então, Nabonido era genro de Nabucodonosor. Mas por que Nabonido era o rei, sendo que Nabucodonosor não tinha filhos, que geralmente eram os filhos que sentavam ao trono quando o pai morria? Interessante que, nessa época, os filhos de Nabucodonosor tinham sido mortos já. Tinham sido mortos. Evil-Merodach, que a Bíblia cita, né? Um evento chamado Evil-Merodach, que era filho de Nabucodonosor. Tinha outro rei. Só que esses reis ficaram pouco tempo aqui no trono, e quem assume agora é quem? Nabonido. Só que Nabonido, ele não estava na Babilônia. Ele não gostava da Babilônia. Pelos relatos históricos, Nabonido ele fazia de tudo para não estar em Babilônia. Por exemplo, o deus de Nabucodonosor e o deus de Belsazar era o deus Marduk, era o principal deus. Já o deus de Nabonido não era Marduk, era outro. Então, existiam alguns tipos de rituais,
ali na Babilônia, que se Nabonido estivesse ali sendo rei, ele teria que passar por algumas situações, alguns rituais religiosos, e que Nabonido não gostava de participar. Então ele preferia ficar ali na região da Arábia, principalmente em um lugar chamado Tema, na Arábia. Tinha um oásis, era um lugar extremamente bonito, confortável, então ele gostava de ficar por ali. Não gostava de guerra, ao contrário do seu filho Belsazar. O Belsazar, é interessante notar que, pela história, ele era comandante de guerra, ele era um general de guerra do seu pai. Os dois não se davam muito bem, não tinham um relacionamento muito bom. Então, Nabonido não fazia muita questão de estar ali, então, Belsazar que comandava a Babilônia nesse período. Só que lembra, quando ele foi, que teve ali a inscrição na parede, ele oferece quem decifrasse aquela escrita, seria qual no reino? O terceiro no reino. Por quê? Porque ele era o segundo e tinha o seu pai que era o primeiro. Então, Belsazar, no primeiro ano de Belsazar, aproximadamente 549 aproximadamente ali antes de Cristo, esse foi o ano da visão de Daniel, que foi o primeiro ano de Belsazar, de acordo com os achados arqueológicos. Então, o que acontece? Daniel, ele tem ali uma visão, ele tem um sonho. É interessante que o texto diz que quando Daniel tem o sonho, no momento em que ele acorda, o que é que ele faz? Automaticamente ele escreve. Ou seja, isso nos diz o quê? Quando Daniel acorda, ele já escreve para quê? Para não correr o risco, quem sabe, de esquecer algum detalhe, Ele não deixou para depois. E o que ele escreve não tinha uma vírgula a mais e nem a menos do que Deus tinha mostrado para ele. Então, prosseguindo o nosso estudo. Então, a pergunta é, o que é que Daniel viu nessa segunda visão do livro? O que é que ele viu? Qual foi o sonho que Deus mostrou para ele ali? Então, vamos lá. Convido a todos a abrir Daniel, capítulo 7, e aí nós iremos ler do verso 2 até o verso 14. Então, vamos ler Daniel, capítulo 7, do verso 2 ao 14. Acompanhe comigo. Verso 2 diz: Na minha visão durante a noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu a mente de homem. A seguir, eu vi um segundo animal que tinha a aparência de urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: devora-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi outro animal, que se parecia um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Na minha visão durante a noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava as suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e o ancião de dias
tomou assento, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo era branco como a pura lã, e o seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares serviam-lhe, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar, por causa das palavras arrogantes que o chifre falava, fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e lançado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Na minha visão durante a noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens e todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Muito bem, então, aqui nós tem a continuação, é claro, mas a gente vai parar por aqui por enquanto. Nós temos aí, então, o sonho que Daniel, ele recebe de Deus. Qual o significado desse sonho? Ele vê alguns animais ali um pouco diferentes, né, do que realmente nós temos na zoologia, né, na natureza, mas existe ali um quarto animal, que é um animal terrível, espantoso, né, um animal extraordinário, e Daniel, nesse sonho, nós iremos ver ali mais para o final do capítulo, ele fica meio que assustado com esse sonho, né? Qual o significado desse sonho? Então vamos entender os simbolismos aqui dentro do que Daniel ele recebeu de Deus em visão. O primeiro ponto é o seguinte: aqui fala que quando Daniel estava olhando ali na visão da noite, né, ele estava tendo a visão, o primeiro ponto ali que ele ressalta é que ele viu 4 ventos do céu agitando o grande mar. Então, ele viu os 4 ventos, ou seja, é uma referência aos 4 pontos cardeais, certo? E esse vento agitava o mar. Então, vamos lá, primeiro ponto. Qual o significado de ventos em profecia? Então, quando aparecem em uma visão simbólica ventos, indicam o quê? Movimentos diplomáticos, bélicos, políticos, que movem a história da humanidade. Poderíamos acrescentar também aqui movimentos religiosos também. Faz parte dessa conjuntura, né, chamada de geopolítica, né? Então, ventos está relacionado a essa ideia. Por exemplo, o texto aqui de Jeremias, capítulo 49 e o verso 36, olha o que está escrito, acompanhe comigo. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. Ou seja, nessa visão que Jeremias recebe sobre Elão, ele vê aqui que os 4 ventos viria sobre Elão. Só que no decorrer da visão, se até você continuar lendo aí o verso 36, 37, nós iremos perceber que esses ventos, Jeremias, ele faz um link com os exércitos que atacariam Elão, ou seja, com o reino que atacaria Elão, ou seja, então, no caso aqui, essa conjuntura geopolítica se encaixa exatamente no que Jeremias traz no capítulo 49, né? Ou seja, ele faz esse link, que vento está relacionado ao quê? A organizações militares, né? Toda essa conjuntura que envolve a questão
política, questões de guerra e tudo mais. Mas esse vento, ele agitava algo no sonho de Daniel. Ele agitava o mar. E mar em profecia, qual é o significado? Vamos lá. Isaías capítulo 17, o verso 12, diz o seguinte: ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Olha só que interessante. Isaías, ele traz aqui a imagem do bramido do mar, ou do barulho do mar, relacionado ao barulho de quê? De povos, ou seja, ele faz um link, ele faz uma comparação entre povos e mar. Nós chegamos à conclusão, de acordo com a palavra de Deus, que mar ou águas em profecia significam o quê? Povos, nações, pessoas. Eu gostaria de trazer um detalhe aqui para os irmãos, ressaltar algo que é muito importante. Até para quem nos acompanha em casa no estudo aqui das profecias, existe algo no estudo, por exemplo, de teologia, no estudo da Bíblia, algo chamado hermenêutica. Leis da hermenêutica. O que é isso? Para estudarmos a palavra de Deus, nós precisamos seguir alguns parâmetros que, por exemplo, nós não podemos fugir. Então, quando nós vamos estudar profecia, eu não posso dar uma interpretação que eu acho que é. Então, o que é que uma das leis da hermenêutica diz? Que um texto bíblico, ele é explicado com o quê? Com outro texto bíblico sobre o mesmo assunto. Lembra de Isaías, né? Um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, nós precisamos seguir essa linha de que a hermenêutica nos diz que o texto bíblico ele precisa ser explicado por outro texto bíblico. Às vezes as pessoas querem impor um significado que elas acham que é, mas não. Nós precisamos entender o seguinte: nós lemos o texto bíblico, apareceu ventos, nós fomos lá em Jeremias, qual o significado de vento? Lemos aqui mar, qual o significado de mar? A Bíblia dá, a Bíblia nos traz aqui os detalhes de todo esse simbolismo que aparece aqui nas profecias. O estudo do Apocalipse, a mesma coisa. Então, seguindo aqui, por exemplo, em relação a esse simbolismo, animais. Qual é o significado de animais em profecias? Isso é interessante. Animais em profecias é a mesma coisa quando aparece animais, quando aparece bestas, ou seja, a ideia é a mesma, então o significado é o mesmo, animais, bestas. Isso significa que lá no Apocalipse, quando aparece bestas, no capítulo 13, por exemplo, nós precisamos seguir essa mesma linha de raciocínio, ok? Então, qual é o significado de animais em profecia? Aqui no próprio livro de Daniel, ele pede a explicação no sonho e é dado para ele. Capítulo 7, o verso 17. Então, Daniel quer saber qual o significado desses animais. Olha, um texto mais claro que esse não existe. Olha o que está escrito. Esses grandes animais, que são 4, são o quê? São 4 reis que se levantarão da terra. A Bíblia é extraordinária. A Bíblia é extraordinária. A própria palavra de Deus nos dá respostas para as próprias perguntas que a pergunta que ela se levanta. Então, animais, qual o significado na profecia de animal? Reis, reino. Então, quando nós estudamos profecias, nós precisamos entender que quando aparece animal na profecia apocalíptica, aquele animal significa
que é um rei ou um reino, certo? De acordo com o próprio Daniel. Eu não posso fugir disso aqui, certo? Então, vamos prosseguir aqui para o nosso estudo. Então, o que é que nós temos ali? Nós temos 4 animais. Nós temos, na visão de Daniel, um leão com 2 asas, ou chamado leão alado, né? Com 2 asas. É interessante nós notarmos o seguinte: dentro dessa ideia do leão alado, o leão alado representa quem na profecia? É um reino. E esse reino é representado aqui na profecia como o reino da Babilônia. Outro princípio importante: no estudo das profecias apocalípticas, como Daniel e Apocalipse, geralmente, lembrem disso, o início do significado da profecia está relacionado ao quê? Ao reino atual ali do momento. Então, quando uma profecia é dada, por exemplo, Daniel não iria dar uma profecia e o leão representa quem? Representa, por exemplo, a Assíria, que era o império que passou, que era o império passado, era um império potente antes da Babilônia. Não tem como, ou seja, não faz sentido. Então, a profecia sempre ela parte da data ali, do período do profeta, certo? Então, Daniel aqui, no capítulo 7, ele vê esse leão, que é um símbolo de quem? Da Babilônia. E nós precisamos entender que o capítulo 7, ele faz um link com o capítulo 2 que nós já estudamos. Lembram? Da estátua com aqueles metais diferentes. A cabeça de ouro representava quem, de acordo com a explicação que Daniel deu para o rei Nabucodonosor? Era a Babilônia. Ele falou: rei, a cabeça de ouro simboliza o reino da Babilônia. Significa aqui o seu reino, certo? Ou seja, nós precisamos fazer esse link, capítulo 2 com capítulo 7. Então, o primeiro animal que aparece aqui, esse leão com 2 asas, representa a Babilônia. É interessante que o leão alado, ou leão com 2 asas, nos achados arqueológicos, era o símbolo que a Babilônia geralmente costumava usar nos seus desenhos. Então, muitos achados arqueológicos, né, quando foram encontrados, existe ali aqueles leões com 2 asas, ou seja, um símbolo bem apropriado da Babilônia. Olha só que interessante. Muito bem, então, o capítulo 7, falando sobre esse leão, representava o reino da Babilônia. E no capítulo 2 é aquela cabeça de ouro. Levando em consideração a sequência dos reinos, lá no capítulo 2, os peitos e braços de prata representavam o reino da Medopécia. Ou seja, então isso significa que o urso que aparece no capítulo 7, ele também representa esse mesmo reino. E é interessante nós notarmos o seguinte, que no sonho, na visão que Daniel teve, o que é que acontece? Esse urso, ele era um urso meio diferente, né? Porque esse urso, ele era um lado mais alto, parece que tinha um ombro mais alto do que o outro, né? Era um urso, era capenga, né? Vamos falar assim, um urso meio manco, meio capenga. Ou seja, tinha um lado que ele era mais alto do que o outro, ou seja, isso, na profecia, é um destaque para quê? Exatamente para esses reinos que se fizeram a junção, os medos com os persas, mas levando em consideração que nesse período aqui, os persas eram maiores do que os medos, certo? No passado, alguns tempos atrás, até antes da Babilônia se tornar a potência que era, os medos eram mais potentes do que os persas. Eles subjugavam os persas. Só que depois essa história se inverteu, certo? Mas, enfim, eles fizeram a junção, fizeram a união, e aí formou-se o reino
Medo-Persa. Na boca desse urso, nós temos o quê? 3 costelas. Muito bem. Nós iremos entender qual o significado dessas costelas. Seguindo aqui, então, a linha de raciocínio, próximo animal que aparece, um leopardo. Um animal rápido, um animal veloz, feroz, muito esperto na sua caçada, só que ele era diferente. Ele tinha 4 asas, ou seja, dando uma ideia de que esse reino, representado pelo leopardo, o leopardo já é rápido, e com 4 asas, imagina, ou seja, seria um reino que conquistaria o mundo de forma muito rápida. E nós iremos ver qual o significado também aqui desse reino, né? No caso, seria o reino da Grécia. Traremos mais alguns detalhes. E que no sonho do capítulo 2, a Grécia é representada ali como, né, o quadril de bronze. O próximo reino que nós temos, então, é um animal que Daniel ele não consegue decifrar, ou seja, tomar na natureza, pegar um exemplo da natureza, de algum animal selvagem, que pudesse associar a esse animal aqui. Ele não consegue. Ele só diz que esse 4º animal era terrível, era espantoso, era um animal diferente. Ele não conseguiu classificar na zoologia ali, fazer alguma comparação com algum animal. Ou seja, esse animal é uma representação do próximo reino que veio após a Grécia, que é o reino de Roma, né? E que no sonho do capítulo 2, nós temos ali a representação das pernas de ferro. Vamos entender o seguinte: no estudo da profecia, existe um princípio interessante, que a profecia, ela é uma verdade que se amplia. Precisamos entender isso. A profecia é uma verdade que se amplia. O que é que eu quero dizer com isso? No capítulo 2, nós temos ali a estátua, temos os metais, beleza? Os pés depois misturado ferro e barro, aparece uma pedra do nada, destrói a estátua, beleza? Ok. Já no capítulo 7, nós temos agora o sonho que Daniel tem, só que com mais detalhes, ou seja, agora a visão ela é ampliada. Ou seja, a profecia é uma verdade que vai se ampliando. E quando nós chegarmos no capítulo 8, aqui do livro de Daniel, ou seja, nós teremos ainda mais detalhes sobre esses reinos, e principalmente sobre um reino específico aqui, que aparece também no capítulo 7. Então vamos prosseguir aqui o nosso estudo. Então nós temos ali o leão, a Babilônia, né? Que teve o seu reino ali 605 até 539, né? Quando são derrotados pelos Medo-Persas. Interessante que aqui tem uma referência que no sonho de Daniel, que as asas desse leão, eles seriam arrancados e seria posto em pé como homem. É uma referência que Daniel está citando, do qual capítulo? Lembram? Capítulo 4. Daniel aqui, nessa visão que ele tem, ou seja, ele está deixando uma referência de asas arrancadas, que asa significa o quê? Rapidez, agilidade, né? Então juntou-se o leão, que é um animal forte, poderoso, com asas, rapidez, agilidade, só que essas asas foram arrancadas, ou seja, aqui já é um símbolo de que Nabucodonosor, ele, em um momento da vida dele, ele se torna um animal por 7 anos, lembra? Ou seja, essa asa foi tirada. Por quê? Porque é no período de Nabucodonosor que Babilônia ela vive o seu auge. Depois de Nabucodonosor,
os seus sucessores não tiveram muito sucesso ali para se firmar, continuar firmados como um reino potente. Então, essa referência que Daniel dá aqui é do que acontece no capítulo 4, lembra? Que o sonho que a visão que Nabucodonosor tem, o sonho, né? Uma árvore, só que acontece que essa árvore, ela é cortada no sonho do capítulo 4. Ou seja, já dando a ideia de que é um símbolo de Nabucodonosor, que foi um homem que realmente fez a Babilônia ali, vamos usar esse termo, voar, né? Ou seja, crescer rapidamente. Muito bem. Medopécia, de 539 até o ano 331 a.C. Então, aí diz que levantou-se um dos lados e tem 3 costelas na boca. Qual o significado? Um dos significados eu já dei, né? Que é um lado maior que o outro, ou seja, a Pérsia era, nesse período, apesar da junção, era maior do que os medos, certo? E essas 3 costelas? De acordo com Heródoto, né? No caso, esse homem aí, essa imagem que aparece aí, relacionada a Heródoto, que era historiador, né? Na verdade, a história, o nome História foi dado até em homenagem a ele. Ele cita nos seus livros, em um dos seus livros, que os medo-persas, eles têm ali, das várias batalhas que eles tiveram, eles têm 3 batalhas principais. As principais batalhas que eles vencem. Em 547, eles vencem a Lídia. Em 539, a Babilônia, que nós estudamos aqui. E em 526, o Egito. Então, essas 3 costelas na boca do urso é a representação de que os medo-persas venceram essas 3 nações, né? Então, a profecia, ela se cumpre de forma exata. Vamos lá, então. O leopardo, né? Com 4 cabeças e 4 asas. É uma representação, é um símbolo do que nós conhecemos na história como qual reino? O reino da Grécia, certo? Que foi do ano 331 até o ano 168 a.C. Então, a Grécia tem um destaque primordial, principalmente através de que homem? Alexandre Magno, ou conhecido como Alexandre o Grande. Esse leopardo representa um animal rápido, ou seja, dando a entender que o reino da Grécia seria um reino que conquistaria de forma rápida o mundo, até então conhecido ali na região. Só que esse leopardo tinha 4 asas, dando a ideia de que seria bem rápido, mais rápido ainda, né? E vale ressaltar que essa rapidez realmente aconteceu. Por quê? Porque em 336, ele se assenta ali no trono da Macedônia, certo? Macedônia era do lado da Grécia, só que depois é feita a junção, ok? Tanto é que nos livros de história, quando nós estudamos a história, nós vamos ali ler o Império Greco-Macedônico, exatamente por isso. Então, ele se assenta no trono em 336. 334, nós temos a batalha de Grânico, que foi a primeira batalha com os medo-persas. 333, nós temos a segunda batalha com os medo-persas, chamada Batalha de Isso. E em 331, que foi a última batalha, a que definiu realmente a Grécia como um império ali, a potência da época. No ano 331, nós temos ali a Batalha de
Gaugamela, ou alguns historiadores chamam de a Batalha de Arbela. É a mesma coisa, a mesma guerra. Muito bem, então os medo-persas ali acabam de vez, né? No caso são subjugados. E 331, no mesmo ano, Alexandre funda Alexandria, ali no Egito, região do Egito. 323, ele muda a capital para a Babilônia. E nesse mesmo ano, 323, o que é que acontece com ele? Ele morre aos 33 anos de idade. Se nós fizermos a conta da data que ele ascende ao trono, que ele se torna rei da Macedônia, 336, e fizermos uma conta simples, se nós, por exemplo, subtrairmos 336 por 323, que foi o ano da morte dele, quantos anos nós temos? 13 anos. Então, num período de 13 anos, o reino da Grécia, através de Alexandre o Grande, ele conquista praticamente o mundo inteiro. Foi rápido ou não foi? Geralmente, os reinos, para se estabelecerem, demoravam anos, décadas. Já a Grécia, em 13 anos, se expande de forma extraordinária. Pois eu quero trazer alguns detalhes em um outro momento, uma outra pregação, e eu vou falar um pouco até sobre esse ponto aqui, da Grécia como sendo um rei que se expandiu através aí do mundo. A influência grega. Por quê? Hoje, muitas das coisas que nós temos influência veio da onde? Da Grécia. Muitas palavras. Tanto é que o Novo Testamento foi escrito em qual língua? O grego. Então foi um reino, principalmente através de Alexandre, na chamada era helenística, que praticamente se estendeu aí ao mundo inteiro. Muito bem, então, vamos prosseguir aqui o nosso estudo para irmos para o final. Quatro cabeças. De acordo com Isaac Newton, no seu livro ali, né, as profecias de Daniel e as profecias do Apocalipse, essas quatro cabeças, olha só que interessante, Isaac Newton, na sua época, ele já descreve essas quatro cabeças, ele faz uma relação com quem essas quatro cabeças? Com os 4 generais de Alexandre após a morte dele, certo? Porque depois que Alexandre morre, e é uma morte que até hoje, né, tem muitas teorias, né, a gente não sabe ao certo o que é que aconteceu realmente, o que é que acontece? O reino foi dividido entre os 4 generais, certo? Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco, certo? E Isaac Newton ele já faz essa relação. Até eu gostaria de ressaltar algo interessante, né? Que alguns falam assim, nossa, os adventistas do 7º dia que inventaram esse negócio de historicismo, né? Ou seja, usar a história como um auxílio aqui para entendermos a profecia. Não. No passado as pessoas faziam isso. Isaac Newton é um exemplo disso, certo? Que ele usava a história para quê? Para entender as profecias. Ou seja, como que nós entendemos que as profecias se cumpriram, ou estão se cumprindo, ou vai se cumprir? Através da história, né? Então, prosseguindo aqui, o outro animal, né? Aquele animal terrível, espantoso, diferente dos outros. Aqui Daniel descreve como um animal que tinha dentes de ferro, devorava, estraçalhava tudo que vinha pela frente ele destruía. E esse animal é a representação do Império Romano, que foi do ano 168 até o ano 168 a.C.,
até o ano 476 depois de Cristo. Certo? Então, foi um reino, foi um período, vamos dizer assim, o mais longo em que um reino se estabeleceu aqui na Terra, né? Ou seja, romano, o Império Romano. Só que é interessante que esse Império Romano, ou melhor dizendo, esse animal terrível e espantoso, ele tinha quantos chifres na cabeça? Tinha 10, certo? 10 chifres. Aí nós podemos fazer uma correlação com os pés da estátua do capítulo 2 de Daniel, que aqueles pés eram misturados em barro e misturados em ferro. Nós iremos entender que vai falar sobre a mesma coisa. Esses 10 chifres, qual é o significado desses 10 chifres? Vamos lá. Então, temos aqui, é o mesmo livro, certo? O livro aqui de Isaac Newton, as profecias do Apocalipse e o livro de Daniel, né? Tive o privilégio de comprar esse aqui, eu tenho esse aqui em português, o outro em inglês, mas é a mesma coisa, né? E é interessante que esses 10 chifres, Isaac Newton, ali na página 47, ele cita que esses 10 chifres é uma representação de quê? De 10 tribos bárbaras que invadiram Roma. É interessante que na história, Roma, ele não perde o seu posto de potência ali mundial ou de reino para nenhum outro poder, para nenhum outro reino. Não existe na história isso. Na história existe que Roma, ela foi minada aos poucos pelas tribos bárbaras. E 10 tribos tiveram destaque, ou seja, esses 10 chifres representam essas 10 tribos bárbaras que invadiram, né, ao longo do tempo, eles começaram, não foi de um dia para o outro, ao longo do tempo eles começaram a invadir Roma, foi enfraquecendo o império, o reino de Roma foi se enfraquecendo cada vez mais, e chegou um momento em que não conseguiu se manter como um império unificado. E essas 10 tribos invadem e dividem Roma. Muito bem. Então, Isaac Newton traz ali a lista de 10 tribos bárbaras. Os historiadores também trazem ali a lista também dessas 10 tribos. Se nós pegarmos o que Isaac Newton escreveu, o que os historiadores escreveu, nós teremos ali praticamente as mesmas tribos, né? Com exceção aqui de 3, por exemplo, Isaac Newton traz uma tribo chamada Bretões. Aí os historiadores trazem anglo-saxão, né? Até que os anglo-saxões vieram se tornar depois a Inglaterra. Os hunos, aí os historiadores trazem ali como ostrogodos, que foi ali, no caso, depois nós iremos ver, uma última tribo ariana a ser destruída. Lembra que três chifres caíram para um chifre surgir? Depois nós vamos entrar nesse assunto, é para o próximo estudo. E nós temos ali a tribo de Ravenna, que os historiadores chamam de Érolos. Mas, enfim, eram 10 tribos, certo? E se nós seguirmos o curso da história, por exemplo, existe um historiador chamado Edward Gibbon, né, que ele tem um livro sobre o declínio do Império Romano. E ele cita exatamente isso que Isaac Newton fala, né, sobre essa invasão das tribos, né, chamadas tribos germânicas, que vem, invade Roma, e Roma, no caso ali, é dividida. Muito bem, então, nós temos aí o significado desses animais. Nós compreendemos aqui quais animais que surgiu no sonho de Daniel, o significado de cada um deles, qual o significado dos chifres. Muito bem, entendemos isso aqui até agora. Só que é interessante o seguinte,
Se nós passarmos aqui, por exemplo, capítulo 7, se nós voltarmos ao capítulo 7, do verso 8 e no verso 11, e aí eu gostaria de partirmos para o final desse estudo, do estudo de hoje, nós vamos perceber que, de repente, dentre aqueles 10 chifres que aparecem na cabeça daquele animal, terrível e espantoso, né? Tem um chifre que aparece ali, e esse chifre nós estaremos estudando com mais detalhes, principalmente a partir do próximo estudo. Antes de nós partirmos aqui para a leitura do texto, eu gostaria de só relembrar os irmãos que no texto bíblico diz que esse animal terrível e espantoso, que tinha 10 chifres, o que é que acontece com esse animal terrível e espantoso? Ele morre. Na visão de Daniel, esse animal morre, certo? Só que os chifres permanecem. Os chifres permanecem. Muito bem, então vamos lá. Capítulo 7, o verso 8 e o verso 11. Diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles, no caso entre os chifres, subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre, esse pequeno que surge, havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência, né? Ou em algumas outras tradições, blasfêmia, falava com blasfêmia. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. E aí segue o texto. Irmãos, olha só que interessante. Vemos que os animais aparecem, os animais somem. O quarto animal, terrível e espantoso, ele destrói por um período de tempo, ele é destruidor, só que ele também morre. Só que nesse animal terrível e espantoso tem os chifres. E esses chifres representam o quê? As 10 tribos bárbaras, que no futuro se tornariam no que nós conhecemos hoje como o quê? Como a atual Europa. Então, o que nós conhecemos hoje como a atual Europa, os países ali, a Itália, a França, Inglaterra, Portugal e assim por diante, no passado era o Império Romano, mas que foram divididos por essas tribos que se tornaram essas nações europeias. Só que interessante que desses 10 chifres, 3 caíram, ou seja, 3 deixaram de existir, para que um chifre pequeno pudesse aparecer. E é esse chifre pequeno, irmãos, que nós estaremos estudando com mais detalhes a partir do próximo estudo, porque é através desse chifre pequeno que nós entenderemos muitas coisas, principalmente assuntos relacionados à nossa fé, às nossas crenças que nós temos hoje. Para quem nos acompanha no Facebook, no YouTube, você já parou para pensar, a crença que você tem vem da onde? Será que vem da palavra de Deus? Ou vem das tradições que foram passadas ao longo dos tempos, de pai para filho? O que é que nós devemos seguir? As tradições, ou assim diz o Senhor? Será que é que nós devemos seguir aquilo que eu acho, ou aquilo que está na palavra de Deus? Nós estaremos nos detalhando nesse chifre pequeno, porque esse chifre, irmãos, é um chifre que até Daniel cita que tinha olhos e boca que falava com insolência.
será esse chifre? Será que esse chifre atua até hoje? Nós vemos que chifre em profecia é um reino, um rei. Que rei é esse? Que reino é esse? Qual a importância de nós compreendermos sobre esse assunto? No próximo estudo nós estaremos nos aprofundando mais sobre esse tema. Falaremos sobre o trono que aparece também nesse sonho, sobre um ancião de dias, sobre um ser que aparece ali como um certo intercessor, chamado Filho do Homem, e assim sucessivamente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a cada dia estarmos firmados na palavra de Deus, nos dê ânimo para estudar a palavra de Deus, e que assim nós possamos estar nos preparando para o mais importante, que é o grande e principal evento, que é a volta de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, e vamos nesse momento convidar a todos, vamos ficar em pé, vamos fazer a oração. Feche os seus olhos, você que está em casa, está assistindo essa programação, vamos fazer a oração para nós finalizarmos o estudo dessa noite. Pai querido, bendito Deus, estamos felizes por estudarmos mais um capítulo, mais um tema desse livro tão precioso, desse livro extraordinário que é o livro do profeta Daniel. Nós entendemos aqui o significado desses 4 animais, os chifres, esses reinos que por um período de tempo agiram, tiveram notoriedade, mas chegou o momento e eles passaram. Nós estaremos estudando, ó Pai, através do próximo estudo, que no decorrer desse capítulo 7 e também no decorrer do livro do profeta Daniel, a partir de agora, essa sessão apocalíptica, sessão profética, nós iremos entender que o reino do Senhor Jesus será eterno. Da mesma forma que aquela pedra do capítulo 2 destrói a estátua, ou seja, destrói todos os reinos anteriores, assim será o reino eterno de Cristo quando Jesus voltar. E nós queremos te pedir, ó Pai, que nos ajude a estar nos preparando para esse evento maravilhoso. Mais importante, às vezes, quem sabe, de compreender os símbolos dos animais, o mais importante é estarmos nos preparando para a Tua volta. E é isso que nós queremos, ó Deus. Abençoe a todos que estão aqui na Tua casa nessa noite. Abençoe a todos que nos acompanham pelo Facebook e também pelo YouTube. Abençoe cada um que está no seu lar. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.